Que belíssima apresentação do nosso coro, não é mesmo? Como inspira o nosso coração ouvir essas canções de louvor ao nosso Deus. Nós estamos aqui, como já temos cantado, para louvar a Deus, para glorificá-lo, para dizer da importância dele na nossa vida, mas também para pensarmos sobre os desafios de sermos cristãos em todos os lugares. Onde quer que estejamos, não apenas nesse espaço consagrado para o culto ao Senhor, mas em todos os lugares, nós somos desafiados a viver o cristianismo. E o texto que nós vamos abordar nesta manhã toca exatamente nesta questão. Como os irmãos sabem, nós temos desde o segundo semestre do ano passado feito uma exposição do livro de Efésios, versículo por versículo. Mas eu não sei quantos perceberam, nós fomos até o capítulo 5, versículo 20. Depois eu pulei lá para o capítulo 6, a partir do versículo 10, quando nós fomos falando, descrevendo a armadura do cristão. E propositalmente nós deixamos os capítulos, os versículos que estavam aí nesse meio, para falar no mês da família, porque falamos sobre o papel de cada um na família, e eu continuo escrevendo sobre isso. Pretendo, inclusive, no final do ano, lançar um pequeno livreto, um audiobook, com este foco, família e o papel de cada um, porque entendemos que isso é muito importante nos nossos dias, termos uma consciência clara com relação a isto. Mas ficou para trás aí um texto que eu vou então trazer hoje. É o texto que segue a essa descrição que Paulo faz sobre o papel de cada pessoa na família. É o texto que nós vamos ler agora, de Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Assim, nós estaremos conectando aquilo que já falamos anteriormente, chegando aí na batalha espiritual, na armadura do cristão. Você pode acompanhar na sua própria Bíblia ou aqui na tela o texto que será alvo de nossa reflexão nesta manhã. Efésios 6, de 5 a 9, lemos assim: Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, mas, uma vez que vocês sabem que o Senhor dele e de vocês está nos céus, e ele não faz acepção, não faz diferença entre as pessoas. Muito bem, depois de focar na família, o apóstolo Paulo apresenta um outro contexto onde nós somos desafiados a viver a nossa fé. Um contexto em que, em situações normais, é onde nós gastamos a maior parte do nosso tempo, no nosso ambiente de trabalho. Então, à luz desse texto, nós vamos pensar juntos sobre o que significa ser cristão no ambiente de trabalho. É interessante que logo depois de falar sobre família e de falar sobre o ambiente de trabalho, o apóstolo Paulo vai falar sobre batalha espiritual. Para ele, essa transição é muito tranquila, porque ele entende que a vivência de nossa fé não é só algo, nem só aqui na terra e nem só nessa dimensão mística. Na verdade, essas duas realidades se entrelaçam através das nossas orações e através de nossas ações. Então, a fé cristã não é desconectada destas duas realidades. Aquilo que a gente vive e pode ver e tocar e aquilo que está intangível. Nós vivemos essas duas realidades ao mesmo tempo. E falando sobre trabalho, o apóstolo Paulo coloca aqui duas categorias, dois grupos que existiam naquela sociedade de forma muito distinta. Os escravos e os senhores. Esta era a principal estratificação social durante aquele tempo no Império Romano. E, obviamente, a igreja convivia com esses dois grupos. A igreja não era uma igreja só de patrões e também não era uma igreja só de escravos. E por isso nós temos tantas recomendações sobre como eles deveriam viver nesta nova comunidade que unia patrões e empregados, senhores e servos. É interessante lembrarmos que a escravidão naquela época era algo perfeitamente aceitável. Uma alta percentagem do Império Romano era composta exatamente de escravos. Calcula-se que naquela época
havia cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. Uma força de trabalho extraordinária, que consistia não apenas naquele trabalho que geralmente atribuímos aos escravos, um trabalho pesado, um trabalho brutal, um trabalho manual. A escravidão naquele contexto tinha outros trabalhadores, não apenas esses trabalhadores domésticos e braçais, mas incluía até mesmo administradores, professores e até mesmo médicos. Mas como isso era possível? Nós temos que lembrar que a origem da escravidão naquele contexto muitas vezes tinha a ver com as guerras. Nas guerras, o povo que era dominado se tornava escravo do dominador. E toda aquela população era escravizada. E as pessoas, então, continuavam nas mesmas profissões que elas atuavam anteriormente. Só que agora elas estavam debaixo do jugo, debaixo das ordens de um outro senhor. Mas elas continuavam atuando na sociedade. E, obviamente, havia aquela cultura de passar dos filhos para os pais as profissões. Então, mesmo que houvessem pessoas altamente qualificadas em algumas áreas, mas essas pessoas eram escravas. Diferentemente dos dias de hoje, que quando há uma situação de escravidão, geralmente são pessoas que trabalham em condições terríveis, não tendo nenhum tipo de qualificação, ou qualificações muito baixas. Mas é importante ressaltar, naquele contexto, que os escravos não tinham direitos. Eles eram mera propriedade dos seus senhores. Eles podiam ser comprados ou podiam ser herdados. Muitas vezes, os escravos eram torturados, eram mutilados, até mesmo podia-se vazar os olhos de um escravo, podia arrancar os dentes dele, podia fazer o que quisesse. E não havia uma penalidade legal, o senhor estava amparado legalmente para isso. A relação entre escravos e patrões geralmente era uma relação muito distante. Inclusive, o famoso filósofo Aristóteles dizia que, na verdade, não deveria haver nenhuma amizade entre o senhor e o escravo, uma vez que o escravo era apenas uma ferramenta viva. Como uma ferramenta, era um escravo inanimado. Essa era a concepção que ele tinha. Por isso, os escravos velhos, doentes, muitas vezes eram abandonados à sua própria sorte. A verdade é que os escravos não eram considerados como seres humanos. Por isso, o Senhor podia tratá-los como desejasse. Nem todo escravo vivia nessa condição de total humilhação. Havia muitos bons senhores, mas se um determinado senhor era mau, perverso, insensível, ele tinha todo o amparo legal para tratar o escravo como ele desejasse. Como é que a igreja primitiva lidou com essa situação? Como é que os apóstolos lidaram com essa questão social gravíssima? Eles não se consideraram, eles não assumiram o papel de reformadores sociais. O grande foco deles estava na pregação das boas novas do Evangelho e na formação da igreja. Mas no contexto da igreja, quando eles começavam a falar sobre a importância e o papel de cada um na igreja, isso naturalmente repercutiu na sociedade. Porque agora esses escravos, no contexto da igreja, não eram vistos e tratados da mesma maneira que eram na sociedade em geral. É bem verdade que com o passar do tempo isso mudou. Mas na igreja primitiva não era possível uma grande revolução social, até porque a maior parte da membresia, a maior parte dos cristãos eram pessoas do povo. E se levantasse essa bandeira, com certeza a perseguição que já era intensa se tornaria ainda maior e seria, na verdade, uma grande carnificina. Esta é a análise que os estudiosos fazem sobre esse momento da história e sobre essa dificuldade que houve na igreja do primeiro século, dos primeiros séculos, de se levantarem contra a escravidão. Seria um grande desarranjo, uma grande dificuldade sob o ponto de vista sociológico. Porém, nós, acompanhando a história, vemos que os movimentos de libertação, de pró-liberdade dos escravos, sempre teve como aliado, esses movimentos sempre tiveram como aliados o cristianismo. E nós temos muitos cristãos que foram líderes ativistas dos movimentos dos direitos civis e contra a escravidão. Mas isso foi acontecendo ao longo da história, porque o foco do cristianismo primitivo não era uma revolução política, mas uma revolução moral e espiritual no coração de cada pessoa e no contexto da igreja.
Na carta de Filemon, nós temos um exemplo disso, claramente. Nós temos uma carta em que Paulo está pedindo a um senhor de escravo que ele acolha um escravo fugitivo, não naquela condição de um escravo fugitivo que deveria ser punido, mas na condição de um escravo que deveria ser recebido como irmão e perdoado pelo seu delito. Felizmente, nós vivemos hoje uma situação um pouco diferente no mundo. Existe escravidão? Sim, mas ela geralmente é feita à margem da lei. São em situações de ilegalidade e ela é combatida por todas as autoridades ou por grande parte das autoridades no mundo. A sociedade de hoje também é estruturada de uma maneira mais complexa e diferente do que aquela de cerca de 2000 anos atrás. Hoje nós temos diferentes tipos de trabalhadores, diferentes tipos de profissões e de empresários. Nós temos o profissional autônomo, nós temos os direitos trabalhistas, temos pessoas que trabalham em sua própria casa, temos pessoas que trabalham viajando pelo mundo. São situações as mais diversas. Mas ainda assim, nesse contexto de trabalho profissional, diferente em muitos aspectos daquele que persistia no Império Romano, existem princípios que nós podemos observar. Nós não temos uma situação de absoluta justiça social no que se refere ao trabalho. Tanto assim que muitas pessoas que moram em nosso país optam por deixar o Brasil e procurar um trabalho, uma condição melhor de vida em países do primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos e outros lugares. Por outro lado, nós não somos o pior país do mundo, tanto assim que recebemos de outros lugares do mundo, da Venezuela, da África e de outros lugares, imigrantes que encontram aqui melhores condições de trabalho do que nos seus países de origem. Qualquer que seja o contexto, os princípios da palavra de Deus são universais, eles são eternos. Por isso, eles se aplicam em qualquer situação. E é esses princípios que nós queremos trazer à tona agora, a partir desses versículos que nós acabamos de ler. O texto segue dois focos. Ele fala primeiramente para os escravos, ou podemos dizer no nosso contexto, para os empregados, e fala também aos patrões. E o que ele fala prioritariamente aos escravos? Há uma temática que aparece claramente nesta recomendação que é dada aos empregados ou aos escravos. Eles são chamados a servirem, a obedecerem, como se estivessem fazendo ao próprio Cristo. 3 vezes no texto aparece essa expressão. Como a Cristo, obedeçam para agradá-los quando eles observam, não apenas quando eles observam, mas como escravos de Cristo e depois servindo ao Senhor. Então, a primeira ideia que eu quero trazer como um princípio importante é que os empregados e também os empregadores devem trabalhar tendo Cristo como patrão, entendendo essa dimensão de sua fé. Aliás, chegaram para Martim Lutero, um homem que era um sapateiro, chegou para Martim Lutero, e pensando assim em como ele podia servir ao Senhor, ele perguntou para este grande líder: como servir a Deus e ser um cristão melhor? Como é que eu posso servir a Deus e ser um cristão melhor? Lutero, com a sua praticidade e vislumbrando exatamente esse aspecto da fé, disse para ele: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Obviamente que ser cristão envolve mais do que isso, mas isso foi o que ele percebeu como sendo algo extremamente importante, prioritário naquele contexto. Porque a nossa vida de santidade não está vinculada apenas à nossa vida devocional. A nossa vida de santidade não está vinculada exclusivamente àquilo que nós fazemos no final de semana, servindo na igreja, em um ministério. O cristão honra o Senhor no ambiente de trabalho, quando ele tem determinadas atitudes que estão prescritas na palavra de Deus. Nós somos desafiados a trabalharmos não apenas para ganharmos o pão de cada dia, não apenas para experimentarmos realização profissional, não apenas para servir ao próximo, mas também para servir a Cristo através das nossas profissões. Quando você serve uma pessoa, você não está servindo apenas aquela pessoa, você está servindo ao próprio Cristo. Não importa o que você faz. Um trabalho doméstico, uma limpeza de uma sala, dar aulas, fazer uma petição, fazer um negócio, um projeto arquitetônico, preparar uma comida, uma tarefa escolar, atender um cliente, atender um paciente, preparar um relatório, desenvolver um projeto, não importa o que você faça. Você está fazendo tendo como último patrão
servindo em última instância ao Senhor. É esta percepção que você precisa ter. E quais as implicações disso? Aí ele vai dando, então, algumas outras diretrizes nesse texto. Ele diz que esse trabalho que é feito para os homens, ele tem que ser feito com respeito e temor. Temor aqui não é aquela ideia de medo, aquele medo servil, você viver apavorado. Porque se você está num ambiente de trabalho, em que você vive apavorado, você vive tenso, você vive com medo, provavelmente você não está num lugar adequado, você está num ambiente tóxico. Ou você não está fazendo bem o seu trabalho. Então, para que você se livre desse sentimento, você tem que pedir a Deus, Senhor, ou me tira desse trabalho, ou se a responsabilidade por essa situação tem a ver comigo, me oriente para que eu possa, então, ter uma atitude diferente. O temor que aparece aqui, creio eu, se refere a não fazer o trabalho como deveria ser feito. Cada vez que você não trabalha como deveria ser feito, o que acontece? Se você tem um pouquinho de vergonha na cara, você vai se sentir envergonhado, você vai se sentir temeroso de ser pego naquilo que você deveria fazer e não está fazendo. Nós temos na Bíblia um exemplo ao contrário disso, de alguém que tinha uma postura diametralmente oposta e por isso foi um profissional extremamente bem-sucedido. Estou falando de Daniel. Lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 4, nós lemos: os superiores e os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta nele, porque ele era fiel e não havia erro nem falta nele. Por que Daniel tinha essa postura? Porque ele tinha uma consciência de que ele estava ali como escravo no Império Babilônico, ainda que um escravo de elite, mas servindo ao seu Senhor. E nós que temos Jesus como nosso Senhor, temos que ter isso permanentemente na nossa mente. Nós estamos servindo ao Senhor. Quem serve ao Senhor, quem serve a Cristo, não é só o pastor, não são só as pessoas remuneradas por um trabalho eclesiástico, mas todos nós, sem exceção. Você precisa ver o seu trabalho como sendo uma oportunidade que Deus está lhe dando de servir diretamente ao Senhor. E para isso, como é que você vai trabalhar? Você está trabalhando para o Senhor. O Deus que é excelente, o Deus que ama a excelência. Você deve trabalhar então com dedicação, fidelidade, a não ficar enrolando. Se fizessem uma investigação cuidadosa sobre o seu trabalho, uma câmera ali 24 horas por dia, analisando o seu trabalho, o que eles descobririam? Não tem nada de errado, perfeito. Ou diriam, tem tantos problemas aqui, esse funcionário ele terá dificuldade de prestar contas do seu trabalho e ser aprovado. E uma das coisas que, obviamente, um empregador observa é a sua dedicação àquilo que você faz. Talvez você nem seja tão competente assim, mas se você faz com dedicação, certamente isso vai ser considerado naquilo que você está se propondo a fazer. Não ser preguiçoso, não fazer o corpo mole. Mas, além disso, existe uma atitude não apenas para com o trabalho, mas para com o empregador. Uma atitude de respeito para com o empregador é importante. É o que diz o texto aí. Imagine, se naquele tempo, quando muitas vezes os patrões eram cruéis, se requer uma atitude de respeito ao empregador, imagine aqui no nosso contexto. Como isso é importante. O patrão precisa ter a certeza que você está alinhado com ele, não está boicotando, não está fazendo de conta que está trabalhando, e fomentando por trás uma greve, um movimento ou qualquer outra coisa dessa natureza. Fazer o trabalho com sinceridade, agir com integridade. A integridade tem a ver, então, com isso. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles estão observando, mas como escravos de Cristo. O propósito cristão é glorificar a Deus no seu trabalho. Aquele que quer ficar bajulando o patrão, quando o patrão está por perto, ele elogia, ele faz e tal, e demonstra, o patrão vira as costas, ele para. É isso que ele está dizendo. Seja sincero, seja honesto. Não fique apresentando uma coisa que você não é. Sabe por quê? Porque tem Deus que está olhando você o tempo todo. Se a câmera que fica ali falhar, se não funcionar, se não tiver uma câmera 24 horas, ainda assim você está sendo observado por Deus, por Jesus Cristo. Lembre-se disso. E você tem o propósito e o desejo de agradá-lo. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz tem que ser feito para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, e nessa outra qualquer coisa, obviamente, está envolvido o seu trabalho, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que você deve trabalhar com competência. Você pode até não ser o melhor na sua área, na cidade, ou no país, ou no mundo, mas você tem a obrigação de não ser o pior no seu bairro,
no seu país e no mundo. Porque se você é o pior, você realmente não está trabalhando ou no lugar certo, ou não está buscando ser competente. E a Deus a quem você serve, lhe deu habilidades, lhe deu um potencial, para que você possa desenvolver. E não desenvolver esse potencial, não buscar a competência, é um pecado, é um erro. Deus chamou o homem desde o começo para ser parceiro dele. Lá no livro de Gênesis nós temos aquilo que se chama mandato cultural, que é o homem se empenhando para desenvolver a ciência, para tornar esse mundo um lugar melhor, para abençoar vidas através da ciência. E cada um de nós, na sua área, é responsável por dar o seu melhor, porque ele está fazendo o melhor não apenas para a sociedade, mas fazendo o melhor para Deus, para o próprio Deus. Quando nós trabalhamos, então, com competência, nós glorificamos a Deus. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que grande parte do atraso do nosso país, com a nossa perda de competitividade entre as nações emergentes, a manutenção da pobreza a níveis alarmantes e todo o sofrimento que existe tem a ver com apenas esta palavra, incompetência. A incompetência no Brasil é tão visível que às vezes a gente até já não se escandaliza mais. Quando nós pensamos, por exemplo, nas questões das cracolândias, que nenhum governo consegue resolver, quando nós pensamos em estradas por todo esse nosso Brasil, esburacadas e inacabadas, quando nós pensamos que o Brasil poderia ser uma potência em ferrovias e elas foram sucateadas por corrupção, quando nós pensamos nas escolas com muros pichados, nas filas enormes para se receber um benefício social, em processos que prescrevem nos tribunais, em milhões desviados dos cofres públicos que jamais retornam, na incapacidade da polícia de investigar e de realmente alcançar as pessoas que são prejudicadas, as desculpas fajutas para justificar atrasos, hospitais de obras que são inaugurados sem que tenham condição de começar efetivamente a funcionar, casas construídas nas beiras dos morros, dos rios, sem fiscalização, os problemas ecológicos que não são devidamente tratados e prevenidos. Quando nós vemos tudo isso, meus irmãos, não há dúvida que, para além de uma ação espiritual, há de fato a questão da incompetência. Imagine se todos que se dizem cristãos no Brasil, todos aqueles que proclamam Jesus é o meu Senhor, se fosse de fato competente naquilo que fazem no seu trabalho, a realidade seria outra. Eu estou falando aqui de situações macro, mas as situações pequenas que nos irritam, que nos chateiam, que mostram exatamente esse problema. Cada um de nós tem as suas histórias. Eu me lembro que no meu tempo ainda de adolescente, para conseguir uma consulta pelo serviço público, nossa família não tinha condição de ter um plano de saúde, eu tinha que ir para a fila do INAMPS, né? Eu não lembro se era INAMPS ou INPS, era uma das duas, né? Tinha aquela carteirinha verde, lembra? Né? E eu ia então para aquela fila de madrugada, 4h30 da manhã, para pegar uma ficha, se conseguisse com o médico. Né? Se hoje a gente tem problema, naquele tempo, há 20, 40 anos atrás, não era diferente. E eu me lembro, um dia, eu espero não precisar fazer uma fila dessa. O que custava colocar uns banquinhos para a gente sentar, não é? Ficar em pé a manhã inteira ali. Então, são coisas assim, aparentemente tão simples, mas que por falta de competência, não é? Nós vivemos, a população, especialmente os mais pobres, padecem tanto. Eu me lembro, por exemplo, do dinheiro que Dora já perdeu, quando ela compra um tecido, coloca na mão da costureira, e a costureira faz um trabalho, o vestido não fica com condição de vestir. Qual dentre vós não teve um estresse com um pedreiro? Não é verdade? Eu acho que essa risada é bem, identifica bem, né? Vai custar X. Aí você coloca X, mais X, mais X, mais X, e ainda não sai do jeito que você queria. Né? Que necessidade de um treinamento, de uma capacitação para que o pedreiro chegue e diz vai custar X e custa X, ou talvez até mais barato, e a obra sai no prazo. Isso é um sonho? No Brasil parece que é um sonho. Que tem a ver com incompetência. Eu me lembro que a situação de maior incompetência que me trouxe tristeza e revolta, foi a noite mais terrível da minha vida, creio que eu já compartilhei aqui, foi com a minha avó. Minha avó estava sofrendo de câncer muito mal, precisava tomar algum tipo de remédio paliativo. Eu pedi, eu implorei a médica para dar morfina para ela. E a médica não deu, não dava nada. E a minha avó sofrendo, desesperada, e eu desesperado.
e tentando tirá-la daquele hospital de madrugada, e não conseguia, até que por influência a gente conseguiu de manhã cedo levá-la para um outro lugar onde ela foi devidamente medicada. Insensibilidade e incompetência. Por isso, meus queridos irmãos, é muito importante que nós façamos diferença nessa área. Que nós tenhamos como modelo gente como José do Egito. Quando ele foi levado como escravo, ele podia se revoltar. Ele podia dizer, eu não mereço estar aqui, isso aqui é uma injustiça, eu não vou cooperar com nada, Deus está sendo injusto comigo. Mas não, ele está lá na casa de Potifar, ele se torna o melhor empregado, ocupa um lugar de destaque. Ele é acusado injustamente, tinha todo motivo para ficar reclamando, xingando palavrão o tempo todo, está lá no fundo de uma cadeia fétida, mas aí ele vai se destacando e se torna a pessoa mais importante ali daquele lugar. E Deus vai abençoando a vida dele por sua fidelidade nesses momentos difíceis, e ele se torna vice-governador do Egito, e ele é um sujeito que promove a maior reforma, aquele programa Fome Zero, que é muito bem sucedido e alimenta multidões. Então nós temos aí claramente alguém que, como Daniel, que como Neemias diz, mostra que é possível sim fazer diferença na sociedade, servindo ao Senhor acima de tudo. O texto mostra também que nós, que somos chamados para ser bênção no mundo, para que sejamos esses profissionais competentes, temos que trabalhar com o coração. Trabalhar com o coração é mais do que trabalhar com dedicação. Você pode ser dedicado, né? E não trabalhar com o coração. Pode trabalhar só pelo senso de responsabilidade, já é alguma coisa. Mas se você quer ser competente, você tem que trabalhar com o coração. O texto diz aí, obedeça ao Senhor não apenas para agradá-los quando eles estiverem observando, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E há um outro texto paralelo em Colossenses que diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como se fizéssemos ao Senhor e não aos homens. Fazer de coração tem a ver com aquilo que está no fundo do seu coração. Fazer de coração tem a ver com fazer de acordo com o seu perfil, com aquilo que Deus fez você. Tem muita gente que passa a vida sem saber o que quer. Tem muita gente que passa a vida sem descobrir qual é a sua paixão. E paixão que eu estou falando não é aqui a paixão no sentido de se apaixonar por alguém, mas perceber, gente, isso eu gosto de fazer. Isso eu tenho prazer de fazer. Isso... Se eu não precisasse ganhar, eu pagaria para fazer. Então, é uma diferença de perspectiva. Quando você trabalha com o coração, né? Você deve se lembrar daquela história muito conhecida, e eu quero relembrá-la aqui, porque eu acho que ela se encaixa bem nesse contexto. De alguns homens que estavam ali trabalhando na construção de uma linda catedral. E aí chegaram para um desses trabalhadores e disseram, o que vocês estão fazendo? O que você está fazendo? Ele disse, eu estou aqui quebrando pedra. Essa era a perspectiva dele, estou aqui arrebentando pedra. Chegaram para o outro que estava fazendo o mesmo trabalho e perguntaram, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou ganhando o meu sustento. Já é uma perspectiva melhor, né? Estou aqui garantindo o leitinho das crianças. Chegaram para um outro e perguntaram, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou construindo uma catedral. Era o mesmo trabalho, só que esse terceiro trabalhava com o coração. Ele tinha uma percepção diferente da importância do seu trabalho. Quando você trabalha com o coração, tudo aquilo que você fizer, você vai fazer com esta percepção de que não importa o número de pessoas que é beneficiada. Se há uma pessoa sendo beneficiada com o seu trabalho, isso já serve de recompensa para você. Isso me lembra uma outra história, muito conhecida também, mas que vale a pena relembrar, de um escritor que se retirava para uma região da praia, para ali escrever os seus livros, ter mais tranquilidade. Só que a cada manhã ele saía caminhando à beira-mar para esfriar a cabeça, para ter ideias. E, de repente, num determinado dia, ele viu um sujeito ao longe, fazendo um movimento estranho, como se estivesse dançando. E se abaixava, fazia assim, se abaixava, fazia assim. Obviamente, eu não sei repetir o movimento, né? Mas ele pegava e jogava assim, até que aquele escritor chegou e perguntou, o que você está fazendo? Ele disse, você não está vendo? Nesse dia tão bonito de sol, eu estou aqui lançando as estrelas no mar. Porque a maré vai secar, e essas estrelas do mar ficando aqui, quando a maré secar, elas vão morrer. Mas havia milhares de estrelas na praia. E aquele escritor perguntou então para este rapaz, mas você não percebe que o seu trabalho é inócuo? São milhares de estrelas do mar que estão aqui na praia. O seu trabalho é muito pequeno, não tem sentido. Aí ele pegou uma estrela do mar e disse, para essa aqui,
esse meu gesto faz toda a diferença. E jogou a estrela no mar. Este meu gesto representa vida para essa estrela. No dia seguinte, havia 2 homens na praia jogando estrelas no mar. O escritor e aquele jovem. Nós temos que ter essa consciência. Não importa se você trabalha para uma pessoa, para cuidar de um filho, para cuidar de uma pessoa idosa, para cuidar de alguém que tem uma necessidade, o seu trabalho é relevante, porque para Deus não existe nenhum trabalho que seja insignificante. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Se você faz isso de coração, você vai estar honrando ao Senhor. E para os patrões? A orientação para os patrões é mais resumida, mas não menos importante. Ela trabalha com objetividade, um dos grandes problemas que nós encontramos. Diz assim o texto: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem. Mas uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Nós podíamos resumir isso aqui dizendo o seguinte, que é responsabilidade de cada um de nós, quando estamos na posição de patrão, de tratarmos os empregados com respeito, porque eles não são pessoas inferiores. Se o patrão espera e merece receber respeito, o texto diz, de igual modo, demonstre respeito se você espera receber um respeito e um bom serviço. Preste este mesmo serviço, tenha essa mesma postura para com as pessoas que trabalham para você. A maneira como os patrões gostariam de ser tratados é exatamente a mesma que se requer deles, não é um tratamento diferenciado. É a aplicação daquela regra básica que Jesus Cristo ensinou lá no Sermão da Montanha. Como quereis que os outros vos façam, também fazeis vós a eles. Esse tratamento igualitário reside num ponto muito importante e simples. Deus não olha para a sociedade a partir da posição social de cada um. Para Deus, os nossos títulos nada significam. Ele diz que Deus está olhando para a gente lá do céu e Ele não faz diferença entre as pessoas. E essa deve ser a nossa mesma perspectiva. Os escravos não deveriam ser vistos como objetos. Os nossos empregados não devem ser vistos apenas como uma mão de obra. Eles têm que ser vistos como seres que foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Ainda que essa imagem esteja deturpada em todos nós, mas nós temos que olhar nessa perspectiva de pessoas a quem Deus deseja reconstruir a vida. Os patrões de hoje não devem tratar, então, seus funcionários, ou como chamamos atualmente, colaboradores, como peças de uma engrenagem que podem ser substituídas de qualquer maneira. Não. Por isso a proibição é muito clara. Não ameacem os seus escravos. Não ameacem os seus funcionários. É interessante que Paulo nem diz assim, olha, você como um patrão cristão não deve bater no seu funcionário, no seu escravo. Ele não diz, você deve preservar a integridade física deles. Você não deve tratá-los como um mero objeto. Ele nem toca nisso aí. Talvez ele já parte do pressuposto que isso um patrão cristão verdadeiramente não faria. Ele diz, nem ameaça. Você imagina, falar para quem podia ter todo o poder sobre um escravo, que ele nem ameaçasse o escravo de puni-lo, é uma coisa revolucionária. E é um princípio que nós devemos também observar. Como é que a pessoa ameaça o outro? Ameaça através da gritaria, através do xingamento, ameaça com cobranças que são descabidas, ameaça com um salário injusto, ou ameaça de demissão ou corte do salário. Por falar em salário, a Bíblia mostra claramente que cada trabalhador deve receber um salário que é justo, e não um salário de fome. Nem ter o seu tempo de descanso negado, ou reter o salário do trabalhador desonestamente. Tiago fala isso com todas as letras. Por isso, ouça os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores do que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, olha, vocês não estão ouvindo o clamor desse que vocês estão tratando injustamente, mas o Senhor dos Exércitos está ouvindo e Ele vai agir. Então, é uma palavra de advertência muito grande. Eu me lembro que quando eu cheguei em Fortaleza, eu confesso que eu fiquei chocado. Quando eu fui contratar uma pessoa para trabalhar na minha casa, a pessoa perguntou, mas pastor, aqui a folga é semanal ou quinzenal? Eu falei, como assim? A folga é semanal. A Bíblia diz claramente que a pessoa tem que trabalhar, tem direito aí depois de 6 dias ter o dia de descanso. Não, é porque em muitas casas aqui a pessoa trabalha
tirando assim só o domingo de 15 em 15 dias e ainda trabalha de manhã, de tarde e de noite o tempo todo. Eu queria saber como é que são as suas condições. Então nós vivemos muitas vezes numa estrutura, num mundo que é injusto. Mas nós podemos fazer diferença. Ter uma atitude de justiça para uma pessoa que trabalha com você vale muito mais do que participar de uma passeata. Então o que eu quero conclamar os irmãos é a nós, que muitas vezes estamos na posição de empregados, mas em outros momentos estamos na posição de empregadores. Nós estamos na posição de quem recebe o serviço, em outros momentos na posição de quem presta um serviço e tem pessoas que trabalham para nós também. Que nós possamos observar esses princípios, lembrando o seguinte, e aqui nós temos uma palavra então de estímulo e de advertência. Ele chama os empregados para um trabalho honesto, íntegro, dedicado, competente, como se estivessem servindo ao próprio Senhor, como de fato estão. Mas diz o seguinte, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então Deus está atento. Pode ser que essa recompensa de Deus não seja imediata. Pode ser que você passe algum tempo, alguns meses ou até alguns anos numa situação de sofrimento. Mas Deus está olhando e se você for fiel, Ele vai abrir uma porta melhor para você. E se não abrir imediatamente, com certeza Ele vai ter uma recompensa diferenciada para você quando você chegar lá na eternidade. Eu não tenho dúvida disso. Porque algumas pessoas, infelizmente, sofrem até o fim da vida. Mas Ele tem uma recompensa para você. Por outro lado, quem está na posição de patrão deve estar atento. Porque a Bíblia diz que todos nós vamos prestar conta dos nossos atos diante de Deus, que é um justo juiz. E Deus não vai perguntar apenas como é que foi seu envolvimento na igreja. Talvez isso seja a coisa que Ele menos pergunte. Ele vai perguntar o seguinte, como é que você viveu no dia a dia os princípios do Evangelho? Você tratou bem os seus empregados? Você tratou com justiça as pessoas que trabalharam com você? Você ficou pechinchando quando não precisava pechinchar, porque pechinchar significava desvalorizar o trabalho daquela pessoa? Como é que você agiu? Como discípulo meu, como alguém que estava me servindo. Você escutou as minhas orientações de fato? O que eu requeri de você no trato com as outras pessoas e na maneira como você trabalhou? Meu desejo é que todos nós possamos pensar tudo isso. Que nós possamos tomar decisões de trabalhar com diligência, com competência, com honestidade, valorizando as pessoas que trabalham para nós, para que quando chegarmos diante do tribunal de Deus, nós possamos ter muito mais elogios e recompensas do que reprimendas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, Tua palavra nos desafia de um modo muito claro. E nós pedimos que Teu Santo Espírito aplique agora ao coração de cada um de nós, à vida de cada um de nós, esses princípios e que sejamos profissionais exemplares. Seja como patrão, seja como empregado, seja como um profissional liberal, que as pessoas possam olhar para a gente e dizer, está ali um profissional que honra o Senhor, competente, honesto, íntegro, faz diferença na sociedade. Ajuda-nos, Pai, a construir um país melhor através deste trabalho, nessa perspectiva, que é o que tanto necessitamos, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.